Você já deve ter ouvido falar que não existe um melhor investimento ideal para todo mundo. Inclusive, de acordo com seu perfil de investidor, vão existir diversos investimentos diferentes e a melhor forma de você montar sua carteira para conseguir o seu objetivo. E nessa jornada do investidor, sempre surge uma dúvida para saber, será que faz sentido? Será que eu estou fazendo certo? Será que não tem algum investimento melhor? E pensando em te ajudar a tomar as melhores decisões e fazer essa análise da sua carteira, resolvi trazer aqui 3 conceitos fundamentais que todo investidor precisa saber. Fala, pobre mortal, tudo bem com você? Eu tenho certeza que até o final desse vídeo, quando você entender bem esses 3 conceitos, vai ficar muito mais fácil de você comparar uma carteira com outra para entender qual delas está mais adequada para o seu objetivo. Então, antes da gente começar, lembra sempre de deixar o seu like aqui, se inscrever no canal que a gente está quase chegando aí nos 100 mil inscritos e compartilhar com seus amigos aí que podem se interessar por esse conteúdo também. O primeiro conceito que eu vou explicar aqui para você é sobre a liquidez. A liquidez financeira é a facilidade que a gente transforma alguma aplicação financeira ou um bem em dinheiro real, em dinheiro líquido. Logo, quanto maior for a liquidez de algum ativo, mais fácil é para você ter aquele dinheiro de volta. Quanto maior for a liquidez, significa que é mais fácil, o tempo para você resgatar aquele dinheiro acaba sendo menor. Então, quanto mais difícil for transformar aquele ativo em dinheiro, menor será a sua liquidez. Vamos a alguns exemplos aqui. O dinheiro que a gente deixa na conta corrente do banco. O dinheiro que está lá na conta corrente do banco, ele tem uma liquidez altíssima. A gente sabe que a gente vai poder chegar no banco, mesmo que seja no final de semana, e resgatar aquele dinheiro. Isso é liquidez. Se você já tiver com dinheiro na mão, esse dinheiro está líquido. Por outro lado, imagina um imóvel físico. Um imóvel físico, a liquidez dele é muito baixa. Por quê? Você precisa encontrar um comprador disposto a pagar o preço que você quer. Você precisa ter toda uma burocracia, contratos e tudo mais. Precisa normalmente de uma imobiliária. Então, até esse dinheiro chegar no seu bolso, demora muito, desde o momento que você toma a decisão de vender aquele bem. Por isso, a liquidez de um imóvel físico é muito baixa. Quando a gente fala, por exemplo, de produtos de renda fixa, Tesouro Direto, CDBs e tudo mais, normalmente, essa liquidez é variável. Tem produtos que vão ter liquidez diária, ou seja, que você consegue resgatar a qualquer momento, mas vão ter outros que vão ter um vencimento muito longo, uma carência muito longa, e isso significa que a liquidez dele não é tão boa. Imagina aí um investimento que você coloque lá, por exemplo, um CRI, e aí você compra aquele CRI e aí você vai ter que deixar o dinheiro lá parado por 10 anos, por exemplo, um vencimento bem longo. E aí, se você precisar se desfazer desse investimento, vai ser difícil encontrar um novo comprador e tudo mais, você pode até perder dinheiro, então significa que esse investimento também tem uma liquidez baixa. Por fim, e a liquidez das ações, dos fundos imobiliários, dos ativos negociados em bolsa. Normalmente essa liquidez é alta, porque sempre que o mercado está aberto, você consegue negociar, mas vão ter aqueles ativos que eles são mais negociados e vão ter aqueles ativos que são menos negociados. Quanto mais negociados eles são, o volume ali de negociações diárias, maior a liquidez desse ativo. E qual é a importância real disso? A importância real disso é a segurança. Às vezes você vai ter lá uma rentabilidade que parece ser alta, mas a liquidez vai ser muito baixa. E aí, caso você precise resgatar aquele investimento e não consiga em momentos de crise, de emergência, por exemplo, você pode perder muito dinheiro. Então, às vezes você acha que está ganhando muito dinheiro, mas está correndo um risco muito elevado. Quanto maior a liquidez de um ativo, melhor mais conservador costuma ser esse investimento. Isso se dá principalmente quando a gente fala de reserva de emergência. A gente já fez um vídeo aqui sobre a reserva de emergência, sobre os melhores investimentos para isso. Se você não viu, dá uma conferida. Mas a reserva de emergência é aquele montante que você precisa ter liquidez diária, porque você não pode correr riscos com o dinheiro da reserva de emergência, mesmo que isso não te dê uma rentabilidade tão alta. Isso vai ser muito mais adequado se você tiver um investimento seguro e com liquidez diária, mas a gente explicou melhor nesse vídeo aí. O segundo conceito que eu vou falar aqui para vocês é a rentabilidade, o quanto aquele investimento realmente está rendendo. E muita gente confunde, faz muitas confusões sobre isso, e eu vou explicar exatamente aqui como você vai calcular. Basta você pegar o lucro que você teve naquele investimento ou o lucro esperado para aquele investimento, dividir pelo investimento inicial e multiplicar por 100 para você ter aí a rentabilidade em porcentagem. Sendo assim, imagina que você investe R$2.000 em alguma aplicação, em qualquer coisa que seja, e resgate depois de um tempo R$3.000. Ou seja, o seu lucro foi de R$1.000, o investimento inicial foi de R$2.000, 1.000 dividido por 2.000 dá 0,5.
0,5 vezes 100 para transformar em porcentagem, 50%. Essa foi a rentabilidade nominal do seu ativo. Por que eu digo rentabilidade nominal? Porque existe uma grande diferença que as pessoas esquecem de falar, que é a rentabilidade nominal e a rentabilidade real. A rentabilidade nominal é exatamente o quanto aquele dinheiro rendeu. Já a rentabilidade real é o quanto aquele dinheiro rendeu descontada a inflação. Não adianta nada você estar com, sei lá, 5% de rentabilidade anual se a inflação está em 15%. Quando você for ver a rentabilidade nominal, ela vai até ser positiva, mas a real não vai ser. Muita gente sempre confunde isso quando via lá a poupança rendendo, né? Ah, a poupança tá crescendo aqui e tal, então tá funcionando bem, 0,5% ao mês, só que a inflação estava muito acima disso, então seu dinheiro está perdendo valor e o que você mais precisa olhar é a rentabilidade real. Ela não é tão simples assim de calcular, não é só você subtrair, vou deixar a formulinha aqui pra vocês. O principal é você entender que ela existe e caso você queira calcular, você usa a calculadora. Rufino, qual é a rentabilidade esperada para os principais investimentos? Então, isso é muito subjetivo, né? Os produtos de renda fixa, você normalmente já consegue ter certa previsibilidade na sua rentabilidade, porém, os produtos de renda variável, como ações, fundos imobiliários, é impossível de você prever. Você pode esperar uma rentabilidade no longo prazo, mas não tem como a gente fazer algum tipo de previsão. Dentro da renda fixa, nós ainda vamos ter diferentes modalidades de rentabilidade, né? Nós temos aí, por exemplo, a taxa pré-fixada, que é quando você sabe exatamente quanto você vai ter no final, por exemplo, aí 10% ao ano, nominalmente isso não muda. A gente tem aí as taxas pós-fixadas, né? Quando essa taxa está diretamente atrelada a algum indicador, por exemplo, 120% do CDI, 130% do CDI, 100% da Selic. E nós vamos ter ainda as taxas híbridas, né? Quando você tem um pouco pré-fixada e um pouco pós-fixada, por exemplo, IPCA mais 5%. Isso é assunto para outro vídeo, mas vamos ao terceiro conceito que eu vou falar aqui, que é o conceito de benchmark. O benchmark, né, é um conceito muito mais amplo, utilizado aí por empresários e tudo mais, sempre que nós vamos fazer alguma pesquisa, porém, nos investimentos, são aqueles indicadores que são utilizados para comparar rentabilidades entre investimentos diferentes. Então nós temos aí, por exemplo, o índice Bovespa, muito utilizado aí para ações, assim como o IBRX. Nós temos aí o IFIX, que é muito utilizado como benchmark para fundos imobiliários. Nós temos aí também o próprio CDI e a Selic, que são utilizados como benchmark para a renda fixa. Isso serve para que a gente tenha a real noção se o nosso investimento está em linha com o mercado, se está superior à média ou abaixo da média. Não adianta nada você estar positivo se a sua carteira de ações está rendendo muito abaixo do Ibovespa. Por quê? Porque você conseguiria se expor diretamente ao Ibovespa sem trabalho nenhum, somente através de ETFs, assim como com o CDI, assim como com o IFIX. Só cuidado para não confundir as coisas, né? A gente vê muitos aplicativos aí que pegam sua carteira de ações e comparam com o CDI e aí fica parecendo que a sua rentabilidade foi excelente. Não misture as coisas. CDI, Selic serve para renda fixa, IFIX serve já para fundos imobiliários brasileiros. O Ibovespa costuma servir para ações brasileiras, assim como o SP500 serve aí para ações americanas. Fiquem sempre atentos a esses conceitos quando forem comparar diferentes tipos de investimento. Se tiver ficado qualquer dúvida, pode deixar aqui nos comentários que eu respondo todo mundo. Deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos. Mais uma vez, espero que você tenha gostado. Tamo junto e até a próxima!